Em 1960, no cinema surgia um filme de terror psicológico com uma cena em especial que marcou a história. Psicose, de Alfred Hitchcock, retratava a obsessão de um filho por sua mãe. 14 anos depois, o filme O Massacre da Serra Elétrica contou sobre a história de um arrebatador de corpos e a usou para construir seu personagem Leatherface, que se escondia atrás de máscaras faciais feitas de pele humana. Além disso, a sinistra decoração da casa, onde os personagens principais do filme moravam, continha outra marcante referência. Em O Silêncio dos Inocentes de 1991, a obsessão de Buffalo Bill em ternos com peles de suas vítimas foi mais uma referência marcante desses filmes de terror a um único homem. Mas quem era esse homem? Olá, eu sou Mirla Prado e você está no canal da Fatos Sinistros. No vídeo de hoje eu vou contar uma das histórias mais sinistras já contada. Sim, a história de Edward Theodore Ginn, um dos psicopatas mais notórios da história. Mas, antes de mais nada, eu quero fazer aquele pedido para vocês. Quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve, não custa nada. Quem já for, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo sinistro a partir de agora. Ah, deixa o like logo agora no começo do vídeo, porque depois provavelmente você vai esquecer. E isso tudo ajuda muito o nosso canal a crescer. Nosso canal que é um bebê ainda e só está começando. Pode ser? Vamos para a história. Edward Ginn nasceu em La Crosse, em Wisconsin, Estados Unidos, no dia 27 de agosto de 1906. Ele foi o filho mais velho de George Ginn e Augusta Ginn, e irmão de Henry Ginn. A mãe de Ed odiava e desprezava o marido, mas por ser fervorosamente religiosa, mantinha o casamento. O pai de Ed era um alcoólatra, muito agressivo com a esposa e os filhos, e não conseguia se manter em emprego algum. Um desses empregos foi o de curtidor de couros e peles. Augusta levou a família a se mudar para uma pequena cidade chamada Plainfield, em Wisconsin, a fim de manter seus filhos longe de quaisquer influências externas. Assim, Ed deixava a fazenda apenas para ir para a escola, onde era frequentemente intimidado por seus colegas de classe. A mãe também repreendia Ed sempre que ele tentava fazer amigos. Ele não podia manter contato com praticamente nenhuma outra criança, pois sua mãe acreditava que ele seria corrompido. Ed e seu irmão passavam a maior parte do tempo fazendo tarefas na fazenda, sem conhecer a vida normal de uma criança. Sem falar que Augusta fez uma verdadeira lavagem cerebral na cabeça dos meninos, dizendo que todas as mulheres, exceto ela, eram naturalmente mulheres de vida fácil e instrumentos do diabo. Ela lia a Bíblia para os meninos todas as tardes, normalmente selecionando trechos bastante violentos do Antigo Testamento. Augusta, então, basicamente proibia Ed de sair. Dizia que tudo que existia era pecado e sempre que ele tentava se aproximar de alguma outra criança, a mãe o punia. Ed era bastante tímido e seus colegas de classe e professores o achavam muito estranho. Em 1º de abril de 1940, o pai de Ed faleceu, vítima de uma parada cardíaca por conta do alcoolismo. Então, Henry e Edward começaram a fazer bicos na cidade para ajudar a cobrir as despesas da família. Os irmãos eram geralmente considerados como confiáveis e honestos pelos demais moradores da comunidade. Enquanto os dois trabalhavam como faz tudo, Ed também aceitava ser babá das crianças de seus vizinhos. Ele gostava muito de crianças, parecendo se relacionar até melhor com elas do que com os próprios adultos.
À medida que Henry amadureceu, ele passou a rejeitar a visão de mundo de sua mãe e ficou preocupado com o apego exagerado de Ed a ela. Muitas vezes, ele falava mal dela para Ed, que sempre recebia essas atitudes do irmão de uma forma muito negativa. Certo dia, Henry começou a namorar uma mãe divorciada de 2 filhos e planejou se mudar com ela. Em 16 de maio de 1944, quando ele tinha 38 anos, aconteceu algo bem estranho. Quando Ed e Henry estavam queimando a vegetação pantanosa da fazenda, o fogo saiu de controle e os bombeiros foram chamados. Ed conta que seu irmão havia desaparecido. Um grupo foi formado e encontrou Henry sem vida. Henry não tinha nenhuma queimadura e nada do tipo. Ele tinha apenas uma contusão na cabeça. Embora a polícia suspeitasse que Ed havia feito algo com o irmão, o legista listou a causa da morte como asfixia e nenhuma acusação foi feita. Depois da morte do irmão, Ed passou a viver sozinho com sua mãe na fazenda. Mas pouco tempo depois, em 29 de dezembro de 1945, Augusta, a mãe de Ed, acabou sofrendo uma série de AVCs, acidente vascular cerebral, e não resistiu, para desespero de Ed. Ed ficou completamente abalado e sozinho. A partir daí, o comportamento dele começou a mudar drasticamente. Da morte da mãe em 1945 até 1957, tudo que se sabe da vida de Ed vem dos depoimentos que ele mesmo deu sobre seu passado. Já que ele havia se isolado naquela fazenda, só saindo muito esporadicamente para fazer alguns bicos. Basicamente, foram 12 anos que ele era apenas um cara solitário e trabalhador da vizinhança. Mas a vida de Ed dentro de casa era algo muito sinistro. Ele deixou de usar os espaços da casa usados pela mãe, principalmente o quarto dela, que ficava impecável, muito limpo mesmo. Enquanto isso, o resto da casa era muito sujo e bagunçado. Ed vivia em um quartinho próximo da cozinha, que podemos dizer que era completamente nojento. Nesse tempo, ele começou a se interessar a ler revistas de culto à morte, histórias de canibais, rituais e as experiências nazistas em humanos durante a Segunda Guerra Mundial. Até que ele também passou a fazer visitas noturnas a cemitérios, onde ele desenterrava mulheres recém-enterradas no meio da noite e as levava para a sua fazenda. A primeira foi sua mãe. Ed manteve o corpo dela em casa por todo o tempo. Ele, inclusive, mantinha uma espécie de relacionamento com o corpo dela. Ele conversava com ela e, inclusive, se explicava para que ela soubesse que ele, em momento nenhum, se relacionou com as outras mulheres que ele havia pego no cemitério. Uma das partes, sem dúvida, mais bizarras para mim, dessa história que já é extremamente bizarra, se deve ao fato de Ed ter removido as partes íntimas de sua mãe, a pintando de prata e enrolando com um laço vermelho. Pois é, vamos seguir o baile. Insatisfeito com a qualidade das peles que ele estava usando para as reformas de seus móveis, Ed começou a ir atrás de mulheres vivas, na esperança de preservar peles por mais tempo. Em 16 de novembro de 1957, Bernice Warder, a dona da loja de ferragens de Plainfield, desapareceu. E isso foi percebido quando sua loja permaneceu fechada durante o dia todo. Seu filho, Frank, que por acaso era vice-xerife, entrou na loja e descobriu a caixa registradora aberta e manchas de sangue no chão. Frank então encontrou um recibo de vendas para um galão de anticongelante que estava em nome de Ed Gein e tinha sido feito na manhã em que Bernice desapareceu. Assim, a polícia imediatamente se deslocou para a fazenda de Ed. Ao chegarem na fazenda,
A polícia estava preparada para encontrar o corpo de Bernice. No entanto, nada poderia prepará-los para o que lhes esperava naquele local. Enquanto vasculhavam a casa, as autoridades descobriram o que mais tarde inspiraria filmes de terror como O Silêncio dos Inocentes, Psicose e O Massacre da Serra Elétrica. Ao chegar ao local, encontraram Bernice em um galpão, da mesma forma em que um caçador deixa sua caça. Mas sim, ainda dá para piorar. Ao entrar na casa principal, pela porta da cozinha, as autoridades encontraram algumas coisas bem sinistras. A casa tinha o pior cheiro do mundo e era incrivelmente imunda. Por todos os cômodos tinham partes de corpos humanos. Havia inúmeros ossos inteiros e fragmentados, crânios nas cabeceiras das camas e tigelas também feitas com eles. Piores do que os ossos, no entanto, foram os utensílios domésticos e mobílias feitas de pele humana. Devido às diretrizes do YouTube, não podemos expor essas imagens. Mas se você quiser ver as imagens, na legenda desse vídeo constarão links com tais. Naquela mesma noite, Ed Gein foi preso em uma mercearia no oeste de Plainfield. Ed Gein, então, confessou que por anos fez pelo menos 40 visitas noturnas em 3 cemitérios para roubar corpos recém-sepultados. E usando técnicas que aprendeu com seu pai, que era um curtidor de couros, para fabricar objetos feitos com esses corpos. A grande maioria deles eram mulheres. Então, os investigadores foram conferir os túmulos e, de fato, os corpos tinham sido removidos deles. Ed também confessou outro homicídio. O de Mary Hogan, em 1954, a dona de uma taverna que tinha desaparecido de seu estabelecimento e o único rastro que tinha deixado eram marcas de sangue no chão. Ele tinha sido suspeito quando ela desapareceu, mas não haviam evidências concretas incriminando-o. A polícia local, então, nunca visitou a casa dele. Se tivesse visitado, teria poupado pelo menos mais uma vítima. Em seu depoimento, Ed disse que seu desejo maior era fazer uma roupa de pele humana feminina com máscara para que ele pudesse se vestir como sua mãe. Ele realmente queria se tornar a própria mãe. Perceberam a referência de Norman Bates em Psicose a Ed Gein? Até hoje, não se sabe de fato quantas pessoas foram vítimas de Ed. No dia 21 de novembro de 1957, quando foi indiciado, Ed Gein se declarou inocente por motivo de insanidade e foi declarado incapaz de ser julgado. Ele foi enviado para um hospital psiquiátrico, onde foi diagnosticado com esquizofrenia. Em 1968, 11 anos depois, os médicos declararam que ele estava capaz para ser processado e o julgamento começou em 14 de novembro e durou uma semana. Nesse meio tempo, entre a primeira sentença e a segunda, Ed mudou a sua versão sobre a morte de Bernice, dizendo que ele foi comprar munição na loja dela e sua arma acabou disparando por acidente. Seu julgamento foi realizado sem júri, porque a defesa não queria chamar a atenção da mídia. Nesta segunda decisão, Ed foi novamente declarado mentalmente incompetente, ou seja, era certo que ele tinha feito aquilo, mas ele não era culpado pelo que fez. Ed Gein passou o resto da vida em um hospital psiquiátrico. Enquanto ele esteve detido, a casa foi leiloada e, por coincidência, a sua fazenda foi incendiada, com receio que virasse uma atração turística macabra. Já o carro que ele usava para transportar suas vítimas foi vendido a um dono de circo, que fez do carro uma atração. Ed Gein morreu
como um dos psicopatas mais perturbadores da história, aos 77 anos, em 26 de julho de 1984. Gente, esse foi o caso mega sinistro de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre tudo que vocês escutaram. Se tiverem sugestão de pauta pra gente, para próximos vídeos, a gente também vai ficar super feliz de receber. Quem assistiu o vídeo até aqui, aplaude lá nos comentários que eu quero saber quem tá sendo fiel. É isso, gente. Até semana que vem.